muito bebês, né, e que não conseguem, porque, segundo a cabecinha delas, a ordem natural é que a mãe morra primeiro. Então, são vários casos que, se eu for te mensurar, é muito infinito. Agora, eu queria fazer aqui uma colocação em relação às mães. E diga. É o seguinte, muitas vezes, até para os filhos que estão nos assistindo, é importante que os filhos atendam. Eu tenho filhos adolescentes. Você não quer saber, tipo, com que namorada você está, você quer saber se está bem. É no mundo violento porque que a no mundo gente violento vive, de hoje, é uma loucura. em que existem sequestros, em que existem assaltos, em que existem tantas coisas, eu não me considero uma pessoa controladora e nem considero meu marido uma pessoa controladora. Mas nós, tipo, eu saio da universidade 7 horas. Sim. Chego em casa por volta no máximo 7h15, 7h30. Se eu for me atrasar e for chegar umas 9, se eu não informar, ele vai ficar preocupado. Mas é Aconteceu alguma coisa. É diferente. Mas isso em relação aos filhos. Às vezes as mães ligam para os filhos, não é para ficar assim, eu quero saber exatamente o passo em que está. Não, é para saber se está bem. Não é controle, é cuidado. É cuidado. Mas aí é que está, é a quantidade de vezes em que você faz isso. Aí o que acontece? Um acordo que a gente tem com as nossas crianças em casa é o seguinte: se você vai para um lugar e for mudar de lugar, telefona e avisa, eu não estou mais naquele barzinho. Agora eu fui para uma boate. Isso já me basta. Ou só atender Não, tu fez o uma- celular, é. em graça, já não é uma ajuda do Já filho? é uma ajuda. Alô, Tô bem, tô bem. É isso. Mas muitas vezes não é só isso. São várias características que a gente detecta ao longo da experiência domada, ao longo da experiência das experiências, dos relatos que a gente escuta toda terça-feira. Porque o que mais assim impacta numa relação onde tu interferes na vida do teu filho, é a quantidade de vezes, é a maneira como tu abordas, as situações de conflito que tu crias, né? Porque às vezes tu crias um conflito que causa uma briga já entre ele e a namorada, ele e a esposa. Então, em vez de você ser uma apaziguadora de união, você acaba criando, inflando, né? E essa questão é que a gente trabalha, essa questão do ciúme, a disputa da posse entre a mãe e a namorada, a mãe e a esposa. Então, é muito essa questão desse trabalho. Desculpa te interromper, mas na verdade é interferência na vida pessoal daquele indivíduo. As decisões, né? Isso é bem diferente de cuidado, porque às vezes a gente acha que o limite entre controle e cuidado é muito tênue, e você sempre passa desse limite, mas assim, interferir na vida pessoal daquele indivíduo que não é você, é complicado. Tem um exemplo do meu filho tem 12 anos, né? Então já que a gente dá o depoimento pessoal, internet é um problema seríssimo, ele não está na fase de estar na rua, ligando várias vezes, mas internet é complicado, porque você não sabe o que ele acessa, né? O acordo feito lá em casa é assim, eu não quero saber o que você está falando, mas eu quero saber quem são as pessoas que você está falando. Claro, isso aí é o normal, tá na internet, né? naquele horário estipulado, cuidado, quem são as pessoas? Fulano, conheço todos, de nome, da escola, são na mesma sala. O que ele fala, obviamente, é uma liberdade dele, de uma criança de 12 anos. Exato. Ele falando com meninos da idade dele, de 12 anos, os assuntos são deles. Isso não cabe a mim dizer o que ele deve falar. É porque foge um pouco do teu controle. A questão da internet, ela foge um pouco do teu controle, porque você não tem como. Ainda mais tem mães que são totalmente leigas na parte nessa parte de informática. Então, ela olha, meu filho ele tá às vezes em casa, ele tá em casa, às vezes ele tá com várias telas. Aí quando ela passa, ele bota lá no estudo, depois quando ela passa, ele vai pro Eu conheço um que faz isso, um que mora lá em casa, conheço que faz isso. Mas, Graça, por exemplo, como é que ser uma boa mãe, então, observando aí esses cuidados, sem exagerar, deixando que ele tome as suas próprias decisões, pelo menos escolha a sua própria namorada, né? De que forma? O diálogo é a chave disso tudo? Cabe na grande verdade, quando há um conflito entre a mãe e a namorada, né, a esposa, cabe ao namorado, ao marido, ser o mediador, não o juiz. Dizer, olha, tu tá certa, tu tá errada. Ser o mediador, chegar com a mãe, conversar, chegar com a esposa, conversar e colocar, delimitar botar os limites, né, naquela situação. Porque no momento que você separa, olha, mãe é mãe, esposa é esposa, não há mais aquela competição.
desnecessária. E é isso que a gente combate no MADA, é justamente essa questão do ciúme. Agora, em relação aos filhos adolescentes, como deixar solto? Por exemplo, eu estou vendo meu filho, ele está sofrendo, ele está passando por dificuldade, eu sei que se ele fizer isso, poxa, eu posso interferir, mas eu deixo ele chorar, como é que eu faço? Olha, eu acho que a gente tem que analisar, no momento que nós fomos adolescentes, que a gente passou por tudo isso. A grande verdade é que nós temos aquela tendência de dizer, não, eu passei, eu sofri, eu chorei, eu me decepcionei, eu quebrei a cara não sei quantas vezes, eu não quero que aconteça com a minha filha, eu não quero que aconteça com meu filho, não é assim? Porque arranjou um namorado meio torto, uma namorada meio torta, eu não quero isso para o meu filho, né? Então, a tendência é aqueles conselhos. Não, eu não me meto, eu só dou conselho. E o conselho é tipo assim, termina. O conselho é assim, olha, eu acho que não vai dar certo, né? Então isso aí já é uma intromissão, já é uma interferência. E Graça, e ser filho, por exemplo, de uma mãe mada, que toma as decisões pra mim por tudo, depois do mercado de trabalho, eu não vou me atrapalhar, que eu não tenho lá o oráculo tomando as decisões por mim? Com certeza, ele vai ficar uma pessoa super dependente de opiniões, né? Ele não vai ter aquela segurança para tomada de decisões importantes na vida dele. Isso interfere, não é só nas relações amorosas, não, a relação de trabalho, a relação com as amizades, porque ele vai sempre ter aquele pé atrás, aquele medo. Vai ser uma pessoa insegura. Insegura, porque ele é super cobrado, então ele sempre vai querer ser o melhor, ele sempre vai querer dar o melhor, ou então ele se acha inferior, né? Então ele vai de um extremo a outro, dependendo da maneira como a mãe o manipula. Tá, mas a mãe mada, ela sofre também, né? Também, demais. Pra ela é doida, a gente tá vendo o sofrimento da Ingrid. E ela acha que ela tá certa, chora, né? A mãe MADA, ela não consegue, como eu falo para vocês, eu tenho casos lá no MADA que são MADAs, são mães MADAs e não dizem que não são. Estão agindo normal. Não, eu não me meto, eu não gosto muito da namorada do meu filho, mas eu não me meto, eu apenas dou minha opinião. Aí no momento que ela já dá a opinião, ela já interfere sim no psicológico do filho ou da filha. E Graça, só pra gente encerrar, e como é que eu posso sobreviver a isso tudo se eu for mamãezado? Que aí o mamãezado vem de uma mãe MADA, né? O mamãezado. Ele tem que conhecer o programa do MADA, e eu volto a colocar a questão do site, né, do MADA Pará, que é www.madapará.com.br. É interessante, ele é aberto não só para as mulheres consultarem, mas os homens também. É muito interessante a gente detectar isso desde cedo. E os filhos que possuem as mães ou os pais, né, que amam demais, tentar realmente remediar através de um diálogo, né, de uma compreensão, colocando os limites, colocando os pontos em que realmente não pode haver aquela interferência nas decisões, porque aquela pessoa ela precisa alçar voos individualmente falando, né, e que a mãe está de alguma forma interferindo. Ok, só convida aí. Hoje tem reunião, 19 horas, aonde é? É no Colégio Josino Viana, na Travessa Lomas Valentina, esquina com a Pedro Miranda. Então as mães MADA já estão convidadas. E existe também um projeto, Andréa, de nós estendermos o MADA para todos os bairros de Belém, porque a dificuldade de algumas mulheres é a questão da locomoção, né? E também para os interiores, porque eu tenho tido muito acesso pela internet, pelo site do MADA, de mulheres do interior, né? E inclusive, graças a Deus, já houve uma sinalização positiva da nossa governadora para que esse projeto realmente se estenda para os interiores, para dar suporte a 11.340. Nessa hora é bom ter uma governadora com certeza, porque facilita bastante. Tá bom. Né? Muito obrigada, Graça, pela tua participação. Parabéns aí pelo trabalho. André. Ana, obrigada, querida. Diz pro Vinícius que eu falei o nome dele, mas porque eu vi ele pequenininho. Manda o meu beijo para ele, tá? Obrigada, André. Obrigada, Alemão. Boa sorte. Obrigada, professora. Obrigada. Agradecendo a sua companhia aí em casa. Já sabe, amanhã a gente tem um encontro aqui no canal 2, às 1h30 da tarde. Eu te espero. Tchau.